Fala pessoal, professor Júnior aqui mais uma vez e agora para uma aula rápida, mas para que a gente possa conversar sobre um conceito e um conteúdo importante, que são os operadores. Nós sabemos que muitas vezes nós precisamos trabalhar com algumas estruturas de programação para que a gente possa processar os dados que a gente trabalha no dia a dia, para que eu possa fazer uma conta de forma mais rápida, para que eu possa ter esse processamento de uma forma mais facilitada. E para isso nós temos os operadores. Queria começar com um conceito, né? Os operadores, eles são comandos que processam esses dados de uma maneira mais facilitada para nos garantir então a obtenção desses resultados, desse processamento num caminho mais curto para que eu possa resolver contas, resolver operações, para que eu possa transformar os meus dados de entrada de uma forma mais eficiente utilizando a linguagem de programação. E tem uma série de operadores já prontos nas linguagens que nós precisamos conhecer. Vamos começar aqui pelos operadores aritméticos. São os mais usados, por isso que eu já vou começar com ele. Deixa eu pegar a caneta aqui que eu quero fazer algumas anotações para vocês. Vejam aqui, ó. O operador de soma, o operador de subtração, de multiplicação e de divisão são aqueles que a gente já conhece, né? Esses camaradas aqui são os mais utilizados, não há dúvida, né? X mais 4, o x valia 10, ele vira 14, x vale 10, x menos 4 é a subtração, vira 6, a multiplicação, né? 10 vezes 4 é 40, a divisão, 10 dividido por 4 é 2,5, então tudo isso aqui a gente já estava habituado, são conteúdos bastante básicos para a gente agora, né? Nós já conhecemos esses comandos aqui, ok. Só que tem algumas coisas novas agora que a gente precisa conhecer. Primeiro, o módulo. O que é o módulo? Módulo, mod ou então resto da divisão. Esse camarada aqui, ele vai retornar para a gente o resto da divisão de inteiros. Vejam só. Por exemplo, eu tenho aqui ó, o x vale 10 e eu tenho print de x módulo 4. O que é isso aqui? X módulos 4. No x eu tenho 10, não tem? Então vamos pensar aqui, ó, lá aquela equação lá, aquela conta lá do ensino fundamental. 10 dividido por 4. É isso que faz esse comando aqui, ele retorna o resto da divisão. Como é que fica essa divisão aqui? 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 é 8, concordam? Eu poderia dividir por 3? Poderia ser 3 aqui? 3 vezes 4 é 12, não dá porque passa. Então 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4 é 8. Se a gente for fazer a conta aqui, sobra 2. Então o resto dessa divisão é 2, concordam? Aqui eu tenho o resultado da divisão de inteiros, ou o resultado da divisão arredondada. E aqui eu tenho o mod. É este camarada aqui que me retorna o símbolo de porcento. Então é por isso que quando eu coloco aqui, ó, o x vale 10, print de x mod 4, o resultado é 2. Porque eu estou falando do resto da divisão. A mesma coisa 5. 5, vamos lá, 5 dividido por 2. Então se fosse 5 mod 2, o resultado seria, vamos lá, 5 por 2 dá 2. Porque 2 vezes 2 é 4. 4 para 5 é 1. Então o mod teria como resultado 1, porque é o resto da divisão de inteiros. Então esse está compreendido. O símbolo de porcento é o módulo, ou o resto da divisão. Beleza? Vamos lá, esse aqui está resolvido. O próximo é a divisão arredondada. A divisão arredondada é basicamente o que a gente acabou de fazer aqui, né? Então, o x é 10, 10 dividido por 4, barra barra, né? 10 dividido por 4 dá 2. Por que dá 2? É esse resultado aqui, ó. Esse camarada aqui eu obtenho a partir do barra barra. Se a gente for para a calculadora e botar lá 10 dividido por 4, vai dar um número com vírgula, porque a gente vai fazer divisão complexa, divisão fracionária, decimal normal. Só que esse símbolo barra barra, ele retorna para mim somente a parte inteira, ele despreza a parte fracionária menor, ele retorna somente a parte inteira. Então, esse 2 aqui, o resultado da divisão eu consigo com barra barra, e o resto da divisão eu consigo com mod, com símbolo de porcento. Aqui é a mesma coisa, ó. O resto da divisão eu consigo com barra barra, e esse 1 aqui que é, desculpa, o resultado da divisão eu consigo com barra barra, e esse 1 que é o resto da divisão eu consigo usando o operador percentual ou módulo. Beleza? Então a gente já viu também a divisão arredondada. E claro, a potência, né, que é clássica, o expoente, enfim, né? 10 elevado à quarta potência vai dar 10.000, enfim, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, a potência clássica que a gente também já conhece. Beleza, galera? Então esse é o conteúdo de operadores aritméticos que a gente vai precisar saber. Tudo não é novidade aqui, a grande maioria não é novidade. O que a gente tem de novidade? Esses dois camaradas aqui, ó, o módulo, ou o resto da divisão, e a divisão arredondada ou divisão de inteiros. Beleza? E os operadores relacionais? Operadores relacionais, mais uma vez, relembrando, né, porque nós já falamos disso, eu tenho o maior, o menor,
o igual, e aí lembra, o igual é igual, igual. Uma igualdade só, a gente já viu o que é o comando de atribuição, é quando eu coloco um valor dentro de uma variável. Isso aqui é igualdade, por exemplo, 2 é igual a 2. Nesse caso, ele vai me retornar verdadeiro ou falso, sempre, tá? Operador relacional tem como resposta verdadeiro ou falso. 2 é igual a 2? Verdadeiro. 7 é maior do que 4? Falso. 3 é menor do que 9? Menor do que 9 é verdadeiro, né? O diferente, também esse camarada aqui é novidade pra gente, ó. Diferente é exclamação igual. Diferente, exclamação igual. 1 é diferente de 3? Verdadeiro. Maior ou igual e menor ou igual, também clássicos, como a gente já tinha visto. E eu escrevo como eu leio, maior ou igual, menor ou igual. Né? X é maior ou igual a 6? Não sei, depende do valor de x. Né? X é menor ou igual a 8? Também não sei, depende do valor de x. Mas o importante é a gente entender que esses camaradas aqui, eles retornam somente verdadeiro ou falso. Eles não dão outro retorno. E aí a gente pode tratar isso depois no código. Beleza, galera? E por fim, os operadores lógicos, o AND, o OR e o NOT. Nós já vimos isso. Eles também retornam true or false, verdadeiro ou falso. O E, o AND, ele vai retornar true se todas as condições forem verdadeiras. O OR somente vai retornar true se pelo menos uma condição for verdadeira. E o NOT, ele simplesmente inverte o valor. Se era true, vira false. Se era false, vira true. Então é basicamente isso, tá? E a gente vai usar para combinar expressões mais para frente também. Galera, e é isso então, né? Esse conteúdo é importante porque ele traz pra gente essa informação dos operadores que vão nos ajudar a construir expressões em Python, a construir expressões matemáticas, a fazer relacionamentos em Python e sobretudo as expressões aritméticas matemáticas. Então, tá aqui mais um conhecimento importante, rapidinho, para que vocês possam entender claramente e utilizar na sua programação Python aí. Um grande abraço e eu te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau!